Na sua visão, por exemplo, na sua visão, o José Luiz, né? José Luiz dos Santos, né? Sim. Na sua visão, o que você entenderia, por exemplo, sobre o conceito de liberdade? O que você entende sobre o que é liberdade, na sua visão? Pode ficar à vontade com o microfone bem pertinho, isso. Bom, liberdade, né? Isso. No seu coração, aquilo que o seu coração fala, né? A partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, Sim. né? Eu parto por essa vertente, né? A partir do momento que nós temos o livre-arbítrio, Certo. nós somos responsáveis também pela liberdade de uma forma geral, né? Pelas Às nossas ações, pelas né? nossas ações. A gente às vezes cobra demais das pessoas, mas a gente também peca muito em relação à liberdade, porque muitas vezes a gente não sabe utilizar, né? é liberdade, A gente né? não sabe o que é liberdade e, consequentemente, muitas vezes a gente a tem, mas não sabe fazer uso dela. Você acredita, seguindo esse raciocínio, que o exercício de tentativa e erro seria talvez o melhor caminho ou não? Pra gente... Porque assim, ó, eu tô vendo o povo brasileiro acordar, mas talvez de uns 5, 8 anos pra cá. Não faz muito tempo, não. Sim. Não vou querer agora falar de nomes de partidos, mas a gente está ouvindo muito na internet o termo teatro das tesouras, né? Então, polarizações criadas por alguns partidos políticos, então um falando mal do outro, mas no fundo os dois cortam na mesma direção, no mesmo sentido. Então, seria um teatro para enganar a grande massa, e eu me incluo na grande massa, né? Então, na sua visão, assim, quer dizer, o Brasil tecnicamente estaria acordando hoje, independente de quem está no poder e quem não está, mas está acordando agora, né? Mas, na sua opinião, o que a gente tem que fazer para continuar esse processo de acordar pelos próximos 50, 60, 70, 80 anos? O que a gente precisa fazer? Na sua opinião, né? Na sua opinião. Bom, eu acredito que nós, enquanto brasileiros, nós já temos, assim, experiência e vivência o suficiente, né? Sim. Para poder discernir o que é bom do que não é. Sim. Né? E com base nisso, dentro dessa questão de tentativa e erro, eu acho que é chegado o tempo da gente parar de ficar insistindo, muitas vezes, em coisas que estão estampadas que não vão nos levar a lugar nenhum. Parar, por exemplo, de ficar só na tentativa e erro. Só na tentativa e erro, né? Eu acredito que a gente lá vai evoluindo de uma forma que a gente precisa ser mais assertivos nas nossas decisões, né? No momento em que a gente vai escolher um governante, um líder, então nós precisamos realmente fazer todo um levantamento que nos dê aquela base para minimizar a possibilidade de erro. É porque, você sabe o que acontece? Eu ando muito assim no dia a dia, eu converso com muita gente. E eu vejo algumas pessoas falando tantos absurdos, mas tantos absurdos, que eu fico assim impressionado. Falei, será que essa pessoa tem jeito? Tá? Vou te dar um exemplo. Imagina que você está no hospital e tem um médico lá, ele vira para você e fala assim, olha, paciente, você tem duas opções. Ou você opera o seu coração, ou você opera o seu dedinho da mão direita, né? Aí, é lógico que o pessoal especialista fala assim, opera o coração, porque senão você vai morrer. Mas pode acontecer perder o dedinho da mão direita. Sim. Aí o que acontece? De repente vai lá um brilhante médico, com uma brilhante equipe, e fala, quer saber uma coisa? Se você não decide, eu decido. Aí vai lá e decide operar o coração. E começa a operar o coração, todo o processo. E indiretamente, quando você começa a operar o coração, você melhora a circulação sanguínea, que vai ajudar lá o dedinho também, mas está ajudando o corpo. Sim. Enquanto isso, vem uma meia dúzia e fica lá, companheiro, o meu dedinho tá perdendo, eu tô perdendo meu dedinho, né? Fica assim, né?
Não é o que acontece com 10, 20% da sociedade? Sim. E o pessoal deixa de olhar que está operando o coração. Porque se o coração morrer, morre o corpo. Né? Então, me perdoe a brincadeira, que às vezes eu solto, umas, veio sem querer, tá? O Jor, foi sem querer, tá? Foi sem querer, você entendeu, né? Então, o que acontece? Eu fico assim impressionado hoje com esse grupo de 10, 15% de pessoas, talvez 20, não sei, estou falando intuitivamente esse número, que realmente parece que quer continuar insistindo no erro. E qual seria a visão de vocês três sobre essa tendência de uma certa fatia, uma certa porcentagem de pessoas no país, quem sabe no mundo, continuar a persistir no erro? Qual seria a opinião de vocês? O que é isso? É biológico? É bitola? A cabeça está já feita? O que você vê com isso? Saulo, falar de maçonaria, falar de evolução é complicado sempre. Né? Nós temos um dos lemas nossos é não se envolver em questões partidárias, políticas e nem religiosas. Mas não tem como falar de uma sociedade melhor se não colocarmos isso em pauta. Certo. Né? Obviamente não estamos optando por nenhum lado, nenhuma bandeira política. Enfim, mas a base de tudo é a educação do ser humano. E hoje você vê que no nosso país a instituição, as escolas, enfim, foram aparelhadas. Então você não consegue fazer com que os novos adquiram pensamento livre. Certo. Já vem com uma certa, como é que eu posso dizer, um certo dogma político, né? E isso atrapalha muito, porque essas pessoas irão dar formações a outras, né? Os alunos de hoje são os professores do futuro. E se a gente não começar a trabalhar no efeito, né, no efeito do problema, não adianta depois tratar a causa. Então é muito complexo você agora reeducar uma população para poder pensar na evolução da nação. Olha que interessante. A maçonaria quer que isso aconteça. Nós queremos a evolução de toda a sociedade. Sim. Né? E uma pessoa com a educação adequada, a gente tem certeza que isso trará resultados excelentes para o país. Ou para a humanidade no geral, né? Porque a maçonaria ela não é algo só do Brasil, ela é mundial. Sim. Aliás, nesse segundo semestre de 2021, o Vini está de prova, eu tenho insistido muito aqui no Papo Amigo, tá? Pessoal, se alguém tem, eu estou falando isso direto, se alguém tem uma dúvida que o programa Papo Amigo, o projeto Papo Amigo, que é muito mais só do que o programa Papo Amigo, ele é conservador, então pode tirar essa dúvida, porque o projeto Papo Amigo é conservador. No bom sentido, dentro da democracia do bem. Porque eu descobri também que tem democracia do mal, é só ver a Venezuela e ver a Argentina, né? Que tem democracia do mal, né? É só ver, né? Então dá os fatos, né? Contra fatos não há argumentos. Então, por isso que a gente tem que... Eu falo tudo isso com muito respeito, tá, gente? Por isso que eu evito falar nomes e tal, que pode ser o Adolf Hitler, mas eu respeito. Respeito porque, querendo ou não, o nosso maior inimigo também é filho de Deus. Então ele merece o nosso respeito, né? Eu gostaria de viver há 400 anos, na época do Japão antigo, na época dos samurais, e ter o privilégio de ser um mestre em katana, na arte do... Como é que é? Ninjitsu, né? Ou é do ninja, não sei, dos samurais, e poder enfrentar esses meus inimigos com uma katana, né? E até a morte. Gostaria de ter essa honra, mas eu não tenho essa competência, não estou mais no Japão antigo, então esquece, não deleta isso, é passado. Mas o fato é que tem que respeitar. Eu acho que o respeitar o inimigo é se respeitar. Estou errado ou não? Estou errado. Não. A maçonaria, Saulo, é uma escola de líderes. Escola de líderes, bom tema para o próximo programa. Escola de líderes, gostei. Então a história mostra isso, né? Então, na Segunda Guerra, como você citou Adolf Hitler, tivemos o Winston Churchill, né? O presidente dos Estados Unidos, me falhou a memória agora, Eisenhower. Eisenhower, alguma coisa assim. O próprio presidente francês da época,
né, eles foram determinantes para o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Hitler matou vários maçons, Sim, né, e esses sim. foram 3 maçons poderosíssimos mundialmente, mas apoiado pela comunidade maçonaria de cada país, venceu aí essa personificação do mal que foi Adolf Hitler, né? E também no Brasil, Sim. desde o começo da história dele, da colonização, da independência, né? Sim. Com Joaquim Gonçalves Ledo, jornalista, né? E foi um grande determinante na questão da proclamação da independência, também da própria proclamação da República com Deodoro da Fonseca. Sim. Né, vários movimentos, como Inconfidência Mineira, até a questão da Revolução Constitucionalista aqui no estado de São Paulo teve movimentação da maçonaria também. Enfim, é uma escola de líderes que sempre defendeu a democracia, a igualdade e a fraternidade. Olha que maravilha, hein? Então, assim, como o próprio grão-mestre Valdir colocou, o objetivo da Grande Loja Maçônica Nacional e todas as potências nacionais que fazem a verdadeira maçonaria é justamente criar pessoas, agentes construtores sociais que mudem essa realidade da sociedade com base na lei, Sim. na educação e no aperfeiçoamento do ser humano. Se tornando um agente transformador na sua respectiva área de atuação, como um profissional, não importa em que setor, na família, no bairro, ele se torna uma luz onde há trevas, né? E aí começa a se iluminar uma sociedade. Você sabe que você me tocou num assunto, gente, na década de 1960, 1970, esses anos para mim muito claros, porque eu morava aqui em Eldorado, Diadema, aqui um bairro aqui de cidade de Diadema, e estudava numa escola chamada Grupo Escolar de Eldorado. E minha mãe era professora na época, professora Idalina Aparecida Cotrim, APS, por causa do meu pai, sobrenome do meu pai, e ela era muito conhecida naquela época, professora Idalina Aparecida Cotrim, APS. E na escola era década de 1960 a 1970. Eu mudei para São Vicente em 74, então fiquei lá até os 12 anos. Eu me lembro que existia a Associação de Pais e Mestres. E os pais levavam isso muito a sério. E muitas diretrizes da escola eram tomadas nessas reuniões de pais e mestres, coisa que hoje eu não sinto. Parece que hoje o pai e a mãe, aí é uma opinião minha, gente, me corrijam se eu estiver errado. A sensação que eu tenho é que os pais e as mães pegam seus filhos e filhas, levam para a escola e falam, educa, tô pagando, então tá, fica aí, é obrigação de vocês. Como se fosse a obrigação da escola educar os filhos. Não sei não. Até que ponto, né? Tem educação, vamos começar a falar. Educação e ensino, né? Acho que são duas coisas diferentes, né? Vocês concordam comigo ou discordam de mim? Concordamos plenamente. Ah, é? Em gênero e espécie. Porque é complicado, né? A gente não tem essas... Até alguns filmes, né? Alguns seriados abordam esses assuntos, né? Hoje vivemos a cultura da terceirização. Da terceirização, né? Eu não sou responsável. A culpa é do outro. É. Né? Não sou eu responsável pela minha vida. Sim. E isso a maçonaria também interfere. E boa. educa os seus obreiros para que se tornem realmente a mudança. Exatamente. A escola foi feita para ensinar português, matemática, geografia, né? A educação é a família que tem que dar. Ah, boa. Mas isso remete novamente àquela premissa que eu estava comentando no início, de você tratar a causa do problema, não o efeito, né? E hoje vocês veem os pais colocando seus filhos nas escolas porque de uns anos para cá a educação que eles tiveram foram essa, né? Sim. Então nós precisamos de reformular o sistema de educação. Isso é o meu ponto de vista, tá? Não é que a maçonaria vai reformular, vai... Olha, eu ia fazer essa pergunta. Juro por Deus, eu ia perguntar assim, qual é o projeto que a maçonaria tem para as escolas de base? Eu ia fazer essa pergunta, juro por Deus, gente, não é combinado não. Ó, Mas a gente pode fazer com uma pequena porcentagem da população, no caso Sim. os nossos obreiros. Sim. Se nós conseguirmos educá-los as nossas doutrinas, eles vão ser melhores pais, Sim. vão ser melhores filhos, melhores maridos, enfim, eles já vão ver o país de uma outra forma, ou não vai votar em qualquer governante, enfim.
Nós estamos Gostei batendo desse nessa, termo, nós estamos gostei, batendo gostei, nessa gostei. tecla, né, de política sempre, mas seria- é necessário. Mas você sabe que isso é eu necessário. vi na internet, depois, você que é jornalista, ô George, depois você me procura aí. A palavra cidadão e a palavra política parece que a raiz é a mesma. Se eu não me engano, uma vem do latim, outra vem do grego, mas a raiz é cidadão e cidadania e polis, tem polis com política, alguma coisa. Mas no Google depois eu vou dar uma pesquisada, porque eu me lembro que eu vi alguma coisa assim. Eu acho que foi até um comentário do Mário Sérgio Cortella, alguma coisa assim, mas depois eu vou pesquisar. Então, é quase que impossível a gente falar de sociedade sem tocar em política. Quer ver um exemplo? Existe uma diferença entre política e politicagem. Ah, politicagem. O ser né? humano, o cidadão, é um ser político. Sim. O tempo inteiro. É, Aqui nós estamos politicamente sendo políticos. políticos, né? mas Sim. políticos no sentido de respeitarmos, discutirmos as ideias, mesmo Sim. que divergentes. A politicagem, ela exerce um aspecto maligno na política, que é o quê? Você convencer a massa ou número de pessoas com uma coisa que não é verdadeira, mas torná-la verdade para a manutenção do seu próprio poder de minoria. A política visa o bem comum, a politicagem, o bem de poucos que exercem esse poder. Sim. Eu vi uma moça, acho que é Cíntia Chagas, também uns vídeos na internet. Ela é professora de português. A mulher é uma leoa, impressionante. Linda. Acho que tem uns 40 anos, mas ela tá assim, sabe? Vocês lembram aquele professor Pasquale Ciproneto, que fazia aquele programa Nossa Língua Portuguesa? Ela solta umas verdades assim, o pessoal que tá em volta, o pessoal cala a boca e abaixa a cabeça, sim senhora, porque realmente, aliás, um dia, quem sabe eu tenho o privilégio de entrevistá-la, porque realmente eu vi algumas matérias sobre ela dá aula no YouTube, né, nas plataformas, ela tira dúvidas, é impressionante, e é gostoso, porque tem que despertar o prazer nas crianças, nos jovens, até nas pessoas com mais idade, o prazer de estudar, né? Exatamente. Eu acho importante isso, que para você deixar uma sociedade mais forte, né? Sim. Eu tô errado? Não.